Fala, Barroso. Pitoli, trazer um destaque aqui que durante um programa da Globo News, a jornalista Malu Gaspar apontou uma aparente contradição entre uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e relatórios da Polícia Federal sobre o jornalista investigativo Luiz Pablo, do Maranhão. O caso envolve operações de busca e apreensão contra o jornalista e sua fonte, o ex-secretário de Estado Raimundo Cotrim, sob acusações de perseguição e violação de sigilo contra o ministro Flávio Dino. Segundo Malu Gaspar, a análise de 180 páginas produzidas pela PF não encontrou elementos que sustentassem as acusações atribuídas ao jornalista, a quem Malu chama de blogueiro. Ela diz o seguinte, abro aspas, o relatório da PF diz que o blogueiro não cometeu o crime que o ministro Alexandre de Moraes aponta que ele cometeu. Fecho aspas ao que afirmou a jornalista. Ela também destacou que os investigadores indicam que o jornalista não vigiava pessoalmente o ministro Flávio Dino, mas recebia informações da sua fonte. Os documentos, ainda segundo a análise apresentada, não apontariam provas de pagamentos indevidos ao jornalista pelas matérias. As notas fiscais emitidas para a Assembleia Legislativa seriam referentes à publicidade legal. Também não teriam sido estabelecidos vínculos familiares ou criminosos claros entre o jornalista, sua fonte e outras pessoas citadas no inquérito. Malu Gaspar afirmou ainda que os relatórios deixam evidente a ausência de elementos sobre os crimes investigados. Abro aspas. Eles deixaram muito claro que não há nenhuma evidência nem da violação do sigilo funcional por parte do jornalista, nem de perseguição por parte do jornalista. Fecho aspas, é o que disse a Malu Gaspar. E ao comentar a postura dos investigadores, ela disse que os agentes ficam ali. Você tem a impressão de que eles estão pisando em ovos. Isso foi o que disse a Malu Gaspar. A análise aponta assim para um impasse sobre a fundamentação da decisão que autorizou a quebra de sigilo e as operações. Supostamente, a decisão é baseada nesse relatório, mas, segundo a Malu Gaspar, no relatório, nada do que está na decisão do ministro de Moraes consta nesse relatório da Polícia Federal, por isso há essa aparente contradição. O Barros, você está querendo dizer para mim o seguinte, o Luiz Pablo não fez nada de errado, né? Pelo que a Malu Gaspar aponta pelas investigações da Polícia Federal, não. E mesmo assim, por ele ter apontado uma questão envolvendo o Dino, ele foi perseguido, continua sendo perseguido, no que a gente chama de fishing expedition, ou na pesca probatória. Pegaram o celular do cara. Veja. Por que é grave? Depois a gente fala de Malu Gaspar. Mas por que é grave? É grave porque, segundo a própria Malu Gaspar agora, Luiz Pablo, jornalista, que para diminuir a importância do cidadão, eles vêm com essa história de blogueiro. O Luiz Pablo, o jornalista, ele fez o trabalho dele. Eu já disse outras vezes aqui na Auriverde, o papel da imprensa qual é? É acender a luz. Deixa a rataiada se esconder. Acendendo a luz, a rataiada se esconde. Depois vai caçar os atos. Depois a gente vai atrás dos atos. Mas pelo menos os atos deixam de agir. Deixam de circular sobre os móveis, né? Roer as coisas. Acendemos a luz e eles se escondem. Qual o problema? O problema nesse caso especial, envolvendo o Luiz Pablo, é que ele acendeu a luz e tinha um ratão, uma ratazana ali, exposta. Provavelmente, hipoteticamente, supostamente, palavras que me protegem, usando de veículos que ele não poderia usar, em momentos que ele não poderia desfrutar daquela benesse. Aí essa ratazana parece um pincher, né? Sabe o Bilu, o cachorrinho? Parece um pincher. Essa ratazana se incomodou. Aí pegou o pitbull, né? E falou, pitbullzinho, vai morder o blogueirinho. Aí o pitbull foi para cima do blogueiro, do jornalista, de quem acendeu a luz. Por que isso é grave? Porque se tem qualquer indício de irregularidade,
um cidadão que ele deve ser reto, correto, ético. Ele deveria falar o seguinte: o jornalista Luiz Pablo tem razão. Eu fiz uso do carro do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Por quê? Porque no dia tal... E conta a verdade. Nada melhor do que a verdade. Só que, como a verdade poderia punir a ratazana, certo? Como a verdade poderia punir o Pincher, ele decide tentar estancar a investigação colocando o Pitbull em ação. Pitbull, morde aquele blogueiro, Pitbull. E esse Pitbull adora dar umas mordidas, uau, uau. Ele foi para cima do blogueiro. Ao invés de contarem a verdade para você, eles decidiram perseguir quem quis contar a verdade para você. Só que no meio disso tudo, o tal do Fishing Expedition, que aí entra para mim a Malu Gaspar. Quem tem medo, né? Quem tem medo, né? A música do Teodoro Sampaio lá? Pois é, quem tem medo. Pelo seguinte motivo. Imagine você um acesso agora ao celular de Malu Gaspar. Imagine. Imagine você um celular da Daniela Lima, que aliás já propus para Daniela Lima, né, que também me chama de rádio partidária, blogueiro, enfim, vai tentando me desqualificar, mas veja quem é você e veja quem sou eu. Eticamente falando, moralmente falando, honestamente falando, a gente pode comparar aí, Daniela, não se preocupa não. Mas coloca o seu celular à disposição para quebra do sigilo. Para a gente entrar nas suas mensagens de WhatsApp, Daniela Lima, Malu Gaspar, e a gente entender com quem vocês falam dentro do Supremo. Porque vocês não vêm sempre com aquela conversinha mexendo no celular. E minhas fontes do Supremo garantem que... Quem são? Quem são? Vocês podem contar? No caso da Malu Gaspar, por que o Alexandre de Moraes, o Pitbull, uau, uau, não pega o celular da Malu Gaspar para tentar saber quem passou para ela o contrato dos 129 milhões da esposa do Alexandre de Moraes, do Pitbull, uau, uau, convocaram? Por que ele não faz isso? Por que vai para cima de um trabalhador como o Luiz Pablo? E segundo a Malu Gaspar, nada de errado cometeu o tal do Luiz Pablo para ser perseguido como está sendo perseguido. Por que o corajosão não vai para cima da Malu Gaspar? Porque ele sabe que ali acorda a história pro lado dele. Mas é mais fácil ir para cima do Luiz Pablo, né? Como foi mais fácil ir para cima de milhares de inocentes que você, Alexandre de Moraes, colocou na cadeia, sabendo que são inocentes, porque vocês precisavam criar um golpe para prender o Bolsonaro. É mais fácil em cima da dona Hilda, não é? É mais fácil em cima do seu Miguel, do Clezão. É mais fácil, não é? Então é mais fácil em cima do Luiz Pablo do que em cima da Malu Gaspar, que está mostrando aí o quê? Medinho? A Malu Gaspar está tentando mostrar o quê? Que não pode fazer o que o Alexandre de Moraes está fazendo? É óbvio que não pode. Mas e tudo o que ele fez até aqui que não podia fazer e vocês aplaudiram? Então estão com medinho agora? Ai, que medinho. Agora vai que ele pega meu celular. É o desafio aqui. Pega o celular, entrega o seu celular, Malu Gaspar. Entrega, fala, tá aqui, quebra o sigilo da minha fonte. Você vai descobrir, Alexandre de Moraes, quem me passou o contrato dos 129 milhões. Faça isso. Sabe por que você não vai fazer? Porque você não precisa fazer. Porque a Constituição te protege. Só que não protegeu o Luiz Pablo, o que você chama de blogueiro. E é um jornalista, fazendo seu trabalho. A corda, no Brasil, ainda está estourando só para o lado mais fraco. Não é que vai deixar de estourar para o lado mais fraco, não. Mas tem que estourar para o lado de muita gente que aplaude essa tirania, que aplaude a crueldade, para passar a entender o seguinte: chegou em mim. Agora, sabe que é um outro detalhe, Malu? A gente está aqui lutando para que você não enfrente isso. Sabe por quê? Quando eu luto pela liberdade, eu não luto pela minha liberdade. Porque liberdade é uma só.
Liberdade é a tua liberdade, liberdade é a minha liberdade, liberdade é a liberdade do Luiz Pablo. Isso é liberdade. Eu tenho que lutar pela tua também. Agora, se a Ratazana Mó, o Pintia, né, que tem as questões apontadas pelo Luiz Pablo, tivesse o mínimo de ética, ele contaria, colocaria em exposição tudo que, ó, eu fiz isso por isso, eu andei nesse carro por aquilo, tá errado isso aqui, tá certo isso aqui. Não. É mais fácil perseguir o coitado. Outro detalhe. E aí é bem legal. O que está por vir, se é que virá, não estou colocando tic-tac nenhum aqui, não é minha prática. O que está por vir, repito, se é que virá, acredite você, pode fazer com que o Alexandre de Moraes seja de novo magnetizado, um Flávio Dino magnetizado. E aí eu estou torcendo para o Jacaré no filme do Tarzan, aí pegar fogo virou atração de circo. Mas a gente não pode esquecer, essa turma persegue os mais fracos. Olha o tamanho da força desses caras. Olha o tamanho do peso da caneta desses caras. Esses caras perseguem os mais fracos. Sabe qual é o nome disso? Covardia. O nome disso é covardia. Quem pratica covardia é covarde. Beleza? Malu Gaspar, a gente defende a sua liberdade, tá bom, querida? Por mais que você não deseje a nossa. A gente defende a sua. E a do Luiz Pablo também. Tá todo mundo junto e misturado. Pacote é um só. Imagina quebrar o seu sigilo, como fizeram com o garoto. Valeu?